Essa é a apresentação do nosso projeto de estrutura de dados. O título do nosso trabalho é Implementação de um sistema de gerenciamento de clubes esportivos com multilistas em linguagem C. Esse projeto foi desenvolvido por mim, Enzo Libório, juntamente com Alex Mateus, Lauren Vitória e Luiz Felipe, todos do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe. Nessa apresentação, vamos seguir a seguinte estrutura. Começaremos com uma introdução ao tema e depois vamos detalhar as modelagens dos dados, ou seja, as estruturas que utilizamos. Abordaremos a inicialização e as funcionalidades de cadastro, remoção, exibição e a busca avançada por categoria. Por fim, mostraremos a função principal, a main, que integra tudo. Como sabemos, as estruturas de dados são a base para organizar informações de forma eficiente em qualquer software. Esse projeto é um exemplo prático disso. Nosso objetivo é demonstrar como conceitos teóricos, como as multilistas, podem ser aplicados para criar uma solução real e flexível para o gerenciamento de um sistema esportivo, transformando a teoria que aprendemos em uma aplicação totalmente funcional. O problema que foi proposto era desenvolver um programa para gerenciar times em um clube esportivo, usando o conceito de multilistas. O programa deveria cadastrar as equipes em uma lista simplesmente cadeada. Para cada equipe, deveríamos guardar informações como nome, esporte e categoria. Já os atletas de cada equipe seriam cadastrados em uma lista circular, armazenando dados como nome, matrícula, idade, número da camisa e quantidade de faltas. O sistema precisava ter, no mínimo, as seguintes funcionalidades: cadastrar e remover equipes, cadastrar e remover atletas de uma equipe específica, mostrar todas as equipes cadastradas, detalhar a composição de uma equipe, exibir os dados de um atleta específico e, por fim, uma consulta para mostrar todos os atletas de uma determinada categoria. Com base nisso, definimos os nossos principais objetivos do nosso projeto. Primeiro, modelar relações complexas entre diferentes tipos de dados, como equipes e atletas. Segundo, implementar na prática os conceitos de listas simplesmente encadeadas e listas circulares. E, finalmente, praticar o gerenciamento dinâmico de memória em C, que é uma habilidade fundamental. É importante destacar que a estrutura de multilistas que usamos aqui não se limita a sistemas esportivos. Ela pode ser aplicada em diversos outros contextos, como sistemas acadêmicos para gerenciar turmas e alunos, em plataformas de e-commerce para organizar categorias e produtos, em ferramentas de gerenciamento de projetos e, na verdade, em qualquer sistema que precise organizar dados de forma hierárquica. Vamos começar aqui a apresentação do trabalho de gerenciamento de times e equipes, do cadastro de atletas por equipes. Eu fico com a parte de cadastrar equipe e cadastrar atleta na equipe. Meu nome é Luiz Felipe Ramalho Carvalho. Eu fiz a parte inicial de structure. Eu comecei fazendo um structure de gerenciamento do time, com as características do time. A mesma coisa para os atletas. Fiz uma lista circular dos atletas. Essa lista circular é duplamente encadeada e o primeiro atleta e o último atleta aponta para o primeiro atleta. A lista dos times normais são simplesmente cadeada, onde o primeiro aponta para o próximo e assim por diante, e o último aponta para nulo. Fiz a referência da cabeça, inicializei a cabeça. Aqui eu fiz uma função para verificar se a equipe é igual àquilo que foi digitado. Então a gente digita uma coisa e a gente vai procurar se aquela equipe é igual àquilo que a gente digitou. Então, por exemplo, eu digitei Flamengo profissional futebol. Então eu vou procurar Flamengo profissional futebol e vou retornar. Aqui a gente faz uma função para buscar a equipe na lista. Então é isso que faz nossa função, usando o auxiliar com a referência de início e percorrendo todo nossa lista. Se a equipe for encontrada, retorna. Aqui em cadastro da equipe, eu utilizo um nó do time, eu abro o terminal, né, com fgets, com standin 50, e aqui é uma função porque quando eu abro o terminal, assim que eu digito o time, por exemplo, Flamengo,
o Flamengo vem com a contrabarra N. Então essa função remove o contrabarra N do final do time, esporte, categoria digitada. Aqui verifica se a lista tem algum time, e aqui a gente faz as referências de próximo time apontar para os apontamentos do laço da lista. Aqui eu faço cadastrar atleta na equipe. Aqui eu busco se existe aquela equipe. Por exemplo, se eu quero cadastrar o atleta Felipe no Flamengo, sub-20, vôlei, eu tenho que buscar aquela equipe e é isso que esse código está fazendo. Se não achar, a equipe não é encontrada. Depois eu crio um nó do atleta. Em seguida, eu crio as características do atleta. Se o atleta já existir na lista, ou se o atleta for o primeiro da lista, eu faço os apontamentos, né? Como ele só tem um, tanto o anterior como o próximo vai apontar para ele mesmo. Se existir mais de um, o primeiro, na verdade, se existir 3 elementos na lista, o primeiro aponta para o próximo, que é o segundo, e o próximo, que é o segundo nó, vai apontar para o primeiro. E assim por diante. E o último vai apontar para o primeiro nó. É assim que a lista circular funciona. E equipe lista atletas vai ser minha referência de nó inicial. A função remover equipe recebe um ponteiro head que gerencia nossa lista de equipes. Primeiro pedimos ao usuário o nome, o esporte e a categoria da equipe a ser removida. Usamos fgetS para ler os dados. Como o fgetS deixa o caractere de nova linha, como falado anteriormente, no final usamos a função strcspn para encontrá-lo e substituí-lo por um determinador nulo, garantindo que nossas strings fiquem limpas para comparações. Em seguida, usamos 2 ponteiros para navegar na lista, auxiliar para o nó atual e anterior para o nó que veio antes. O anterior é a chave para religar, basicamente, a lista após a remoção. Entramos em um laço while que busca pela equipe. O laço continua enquanto não chegarmos ao fim da lista e enquanto a equipe, no nó auxiliar, não é a que procuramos. Dentro do laço, simplesmente avançamos, mantendo o ponteiro anterior sempre um passo atrás do auxiliar. Se o laço terminar e auxiliar for nulo, a equipe não foi encontrada. Avisamos o usuário e saímos da função. Se encontrarmos a equipe, a primeira tarefa é checar se ela possui atletas. Se tiver, precisamos liberar a memória de cada uma delas. A lista de atletas é duplamente cadeada e circular. Para facilitar a exclusão, primeiro quebramos a circularidade, transformando uma lista comum. Depois, percorremos essa lista com o laço while, usando o ponteiro temporário para liberar a memória de cada atleta com a função free. Com os atletas já removidos, vamos apagar a equipe. Temos 3 cenários. Se anterior for nulo, a equipe era a primeira da lista. Então, o head da lista passa a apontar para o segundo elemento. Se a equipe estava no meio ou no fim, fazemos o nó anterior apontar para o próximo de auxiliar, efetivamente pulando e removendo o nó da lista. E se a equipe removida era a última, atualizamos o ponteiro final da lista para que ele aponte para o anterior. E finalmente liberamos a memória do nó da equipe com free. Diminuímos o contador de equipes e informamos ao usuário que a remoção foi um sucesso. Agora vamos para a função remover atleta. O começo é bem parecido. Pedimos os dados da equipe para saber de onde remover o atleta. Usamos uma função auxiliar, buscar equipe, falada no início, para encontrar o nó dessa equipe na lista. Fazemos uma verificação importante. Se a equipe não existe ou se ela não tem atletas, exibimos uma mensagem de erro e saímos da função. Se a equipe existe e tem atletas, pedimos o nome e a matrícula do atleta a ser removido. Lemos a matrícula com scanf e logo em seguida usamos o getchar para consumir o enter que o scanf deixa para trás, evitando problemas em futuras leituras. Para encontrar o atleta, percorremos a lista circular usando um laço do while.
Ele é ideal porque em listas circulares garante que o primeiro elemento seja verificado. E só depois ele faz a verificação do while. Dentro do laço, um if compara o nome e a matrícula do atleta. Se ambos baterem, encontramos quem queremos remover. Assim, temos duas possibilidades. Se o atleta for o único na lista, o seu ponteiro próximo aponta para ele mesmo, simplesmente definimos a lista de atletas da equipe como nulo. Se houver mais atletas, ajustamos os ponteiros anterior e próximo dos nós vizinhos para isolar o atleta da lista. E um detalhe crucial, se o atleta removido era o primeiro, precisamos atualizar o ponteiro de início da lista na equipe. Após ajustar os ponteiros, liberamos a memória do atleta com fee. Avisamos o usuário e saímos da função. Se o laço do while percorrer a lista inteira e não encontrar o atleta, informamos que ele não foi encontrado. E assim concluímos nossa análise rápida e eficiente de como remover elementos de estrutura de dados aninhadas em si. Olá, meu nome é Alex e eu vou dar continuidade à explicação do nosso código para vocês. Eu, mais especificamente, fiquei responsável por desenvolver a parte do código que busca e mostra dados específicos de cada atleta e de todos os atletas de uma determinada categoria. Eu vou dar um conceito geral do que minha parte do código faz e depois eu explico um pouco mais detalhadamente mostrando o código. O conceito geral do nosso código, nós vamos utilizar nós simples e duplamente encadeados, que farão a busca na lista de equipes a partir de nome, modalidade e categoria, por exemplo, e após na lista de atletas, que vai nos dar informações mais específicas sobre ele, como o número da camisa e número de faltas, por exemplo. A partir de atletas por categoria, a lógica da busca ela vai continuar sendo a mesma, só que agora nós também vamos usar um comparador, que vai nos dar as informações mais específicas sobre aquela modalidade. Ou seja, se aquele atleta ele realmente está inscrito naquela categoria específica, fazendo uma filtragem dessas informações. Agora, eu vou explicar um pouco melhor, mostrando o código para vocês. Aqui, na função mostrar dados de atleta, nós vamos utilizar as variáveis nome, esporte e categoria, mais especificamente para o nó simplesmente encadeado, que é o nó time, como vocês podem ver aqui. Ele vai utilizar essas informações para classificar se a equipe ela realmente está cadastrada com aquele nome, naquele esporte e naquela categoria. O nó simples, ele vai fazer o quê? O nó simples, ele é meio que um nó, literalmente, com um ponteiro, que vai determinar onde eu inicio a leitura do meu código. O nó simples, ele é simples porque ele faz apenas a leitura unidirecional do código. Ou seja, no nosso caso, ele vai iniciar na head, que é a cabeça do código, ou seja, no início do código, no início da minha lista. A partir daí, eu vou fazer uma leitura unidirecional. Ou seja, já que eu comecei no início, eu vou ler do início até o fim. O fim sendo o final mesmo da minha lista. Ou seja, nessa única direção. A partir daí, eu vou verificar essas informações que eu solicitei. Se elas estiverem iguais, eu vou passar para o próximo nó. Se não tiver, se a equipe for diferente ou a lista estiver diferente, eu vou exibir a mensagem de que a equipe ou os atletas elas não existem. Se sim, eu passo para o meu próximo nó, que eu faço a verificação com o nome do atleta e do número da matrícula. E aí eu passo para o nó atleta, que é um nó mais específico e ele é um nó duplamente encadeado. Ou seja, além de ler as informações do nó anterior, que foi um nó unidirecional que começava no início e ia até o fim, esse nó ele vai fazer o quê? Ele é duplamente encadeado, ou seja, ele faz a leitura bidimensional do código. Não sei se é bidimensional a palavra mais correta, mas eu creio que fique fácil de vocês entenderem dessa forma. Ou seja, ele vai fazer a leitura do início ao fim e do fim ao início. É bidirecional. Ou seja, isso faz com que o código ele seja mais rápido e a busca dessas informações elas sejam feitas de uma forma mais prática. Eu não preciso voltar para o início para buscar o código lá em cima. Eu posso descer, e aqui, eu estou aqui nessa informação e a minha outra informação está um pouco mais acima. Então eu vou nela e desço novamente. Eu não tenho que ficar lendo o código do início ao fim todo momento. Aqui, após utilizar o nó duplamente encadeado, eu vou ter as informações mais específicas do atleta, como idade, número da camisa e número de faltas, por exemplo. Caso, após encontrar essa informação, eu passo para o próximo quesito que eu estou buscando. Quando esse próximo ele for diferente para aquele atleta, ou no caso eu já estiver na informação de outro atleta, eu informo que o código já vai ter encerrado. E caso o atleta que eu tenha buscado ele não exista, eu informo que o atleta ele não foi encontrado. Agora, nós vamos passar para mostrar todos os atletas por uma determinada categoria. Para isso, nós vamos utilizar a mesma lógica dos nós, só que agora, como eu expliquei anteriormente, nós vamos utilizar meio que um filtro. Ou seja, nosso filtro vai ser a categoria. Que eu
peço para o usuário inserir qual categoria ele quer buscar, e aí eu vou buscar em todas as equipes as informações sobre essa categoria em específico. Para isso, nós vamos iniciar com meio que uns contadores, que vão dizer se a categoria ela foi encontrada e essa categoria tem atletas inscritos, e daí eu passo para a parte principal do código, o corpo do código, que vai me dar se essa categoria foi encontrada. Antes ela era 0, agora ela passou a ser 1. Ou seja, se ela é 1, ela entra no if dela, que vai fazer com que eu faça a busca a partir do NOR de atletas com as informações desse atleta, já que ele está naquela categoria. Se não tiver, eu passo para o próximo e vou ler faço a leitura do próximo time. Por exemplo, o Flamengo não tem atletas inscritos nessa categoria, mas pode ser que o Vasco tenha. Então eu tenho que ler todas as equipes buscando as informações dessa categoria específica. Caso nenhum time tenha a categoria, ou todos os times têm essa categoria, mas nenhuma tem atletas inscritos, eu vou exibir essas mensagens de que não há equipe ou que não há atletas associados a essa categoria, e dessa forma eu encerro a minha parte do código. É isso, eu espero que todos tenham entendido. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Lauren, eu estou aqui para apresentar minha parte do código, que é as funcionalidades de exibição, né? E vamos começar com a função void exibir equipes, né? Ela é uma função void porque ela é uma função sem retorno no geral. E essa função de exibir equipes, ela tem como objetivo exibir todas as equipes cadastradas no sistema, né? Aí eu começo utilizando um if. Esse if, ele analisa se tem equipes cadastradas, né? Então, se head for null ou ref final for null também, né? Ele vai printar que não existe nenhuma equipe cadastrada e ele vai retornar e vai sair dessa função. Caso existam equipes cadastradas, né? Eu utilizo esse nó auxiliar aqui, que ele recebe o início da lista, e aí a cada iteração, enquanto esse nó ele for diferente de nulo, ele vai printar o nome, a categoria e o esporte da equipe, né? E por fim, esse nó auxiliar ele vai receber o próximo time, né? A próxima função é mostrar a composição da equipe, né? Essa função, como podem existir um time com o mesmo nome, mas com categoria ou esportes diferentes, essa função ela tem como parâmetro o nome da equipe que eu busco, a categoria que eu busco e o esporte que eu busco, né? E aí, por isso que ela tem todos esses parâmetros, certo? Aí, além disso, né, ela também utiliza um if para analisar se tem equipes cadastradas ou não. Se não tiver, ele vai sair do código. Aí, caso tenha, eu também utilizo novamente um ponteiro auxiliar que ele vai receber o início da lista, né? Aí, esse daqui, de novo, enquanto o ponteiro auxiliar ele for diferente de nulo, né? Ele vai rodar esse código. E aí, aqui eu uso o strcmp, que é uma das funcionalidades daquele string.h, né? É para a gente comparar duas strings, né? Então, aqui eu comparo o nome que eu estou buscando com o nome dos times, a categoria que eu estou buscando com a categoria dos times e o esporte que eu estou buscando com o esporte dos times, né? E aí, se todos esses aqui estiverem, se forem verdadeiros, né? Aí ele vai executar o if, que nesse caso ele vai criar um nó atleta, né? Que é um ponteiro auxiliar que vai receber o início da lista, né? E aí ele também vai analisar se existem atletas ou não. Se não existir, vai retornar. Aí, após isso, se caso existam, né? Ele vai começar a printar o nome dos atletas das equipes. E aí, como é uma lista circular, eu utilizei esse nó atleta início aqui, que ele vai receber o primeiro atleta e não vai entrar em loop. Porque, como é uma lista circular, né? Ele poderia entrar em loop se não tivesse esse trecho do código específico, né? E aí, ele vai printar o nome de todos os atletas da equipe, né? Depois que ele printar, ele vai passar para o próximo, e aí ele vai fazer isso enquanto enquanto o nome do atleta for diferente do início, né? E aí depois ele retorna no código, aí da mesma forma que o código anterior, esse aux, aqui esse ponto auxiliar, ele vai receber o próximo time, e aí caso ele não ache, ele vai printar a equipe não encontrada, caso não ache nenhum das equipes, né? Aí além disso, eu vou apresentar a main também, né? Também a gente utilizou um switch case, né, para poder ser como um menu um menu para o usuário poder escolher o que ele quer, se quer cadastrar equipe, se quer remover atleta e por aí vai. Então a gente utilizou o switch case, né? Aí aqui ele escolhe a opção que ele quer e aí o switch ele vai fazendo isso, né? No caso do case 6, por exemplo, aqui é no momento que o usuário ele define o nome, a categoria e o esporte que ele quer, né? Que é onde a gente utiliza lá no mostrar a composição da equipe, né? Então, no switch case, se ele escolher o case 6, né? Ele vai ter que inserir no
no teclado, né? O nome, a categoria e o esporte que ele está buscando, né? E aí, esse aqui é a opção para mostrar a composição de equipe, né? É o necessário para mostrar a composição de equipe. E aí, por fim, quando o usuário digitar o case 0, né? Ele vai sair do programa. E o programa vai se encerrar. Então, essa foi a nossa main.